Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa do iCanada e setembro é um mês super especial pra mim porque eu comemoro aniversário de Canadá. Setembro foi o mês que eu me mudei. Eu cheguei aqui dia 9, saí do Brasil dia 8 de setembro, cheguei aqui em Vitória dia 9 de setembro. Então, setembro é um mês cheio de felicidade e alegria pra mim. Tá? Então, eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha história até chegar no Canadá e depois que eu cheguei aqui, algumas coisas que aconteceram. Então, começando setembro, queria contar para vocês que morar fora sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre quis morar fora. Não que eu não me sentisse em casa no Brasil, porque graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, amigos incríveis, mas eu queria muito, eu sentia que faltavam algumas coisas e eu queria muito morar fora. E a única língua que eu sabia bem, fora o português, é o inglês, e eu tinha vontade de morar em algum lugar que falasse inglês. Eu sempre pensei nos Estados Unidos, sempre fui tipo meio New York, fã de Nova York, e pra quem conhece Vitória, tipo, Nova York e Vitória são absolutamente opostos, mas eu amo Vitória hoje em dia. Mas eu tinha isso na minha cabeça, tá? E aí, olhando tudo e tal, é impossível ir para os Estados Unidos pra gente com o nosso perfil. Então, os Estados Unidos ficou um pouco de lado e a gente começou a pesquisar mais sobre o Canadá quando meu marido, na época noivo, concordou em vir morar fora comigo. Né? Então a gente começou a pesquisar sobre Canadá e tal. E ele fez muita pesquisa, começou a ler bastante. Eu já falei aqui sobre a área VIP, né? E foi uma das coisas que a gente investiu e que ele também ouvia muito os Irmãos Prézia e acho que foi super útil pra gente na época. E a gente começou a gostar mais, começamos a pesquisar, começamos a entender como é que a gente poderia fazer para vir. Assim, eu não tinha rios de dinheiro sobrando, né? A gente não tinha rios de dinheiro sobrando, então a gente teve que fazer bastante pesquisa para saber como a gente viria. Apesar de que o dólar na época estava um pouquinho melhor do que tá agora, mesmo assim ainda significava quase 3 vezes o valor que em reais, né, que a gente precisaria juntar. Então, assim, bem complicadinho. A gente teve que se organizar bastante para poder vir, né? E uma das coisas que a gente pensou na época foi: não quero sofrer muito com a adaptação, eu tenho que fazer isso da forma mais fácil possível para que a gente queira ficar, né? Não vamos sofrer à toa. E a neve foi uma questão que pegou muito pra gente escolher a West Coast, porque a gente não queria ter que ficar limpando a neve da calçada. Era esse o que o meu marido sempre falava: eu não quero sofrer com isso. Então a gente, né, vai pra Vancouver, Vitória e tal. E na época que eu comecei a pesquisar, Vancouver, os preços estavam absurdamente muito mais altos. O college que eu fiz aqui, o Camosun College, que eu já falei também sobre, acho que tá lá no highlights do Instagram, se não segue, vai lá no Instagram que tem sobre a Camosun. E fiz esse curso de marketing lá por tipo 2/3, nem isso, do preço que era um curso parecido em Vancouver. Então, assim, a decisão ficou fácil porque financeiramente Vitória fazia muito mais sentido, apesar da gente ter amigos em Vancouver, né, que teoricamente poderiam facilitar a nossa vida, ter pessoas que a gente conhece, mas a gente optou por vir para Vitória por conta disso. Aí chegamos aqui. Depois de muita luta, eu não sabia nada sobre a cidade em si. A gente via algumas coisas no Google, aqui e ali, tinha um blog que outro que falavam sobre, mas não tinha informação muito consistente sobre a cidade, sobre as dificuldades daqui, enfim. Então, isso foram coisas que a gente aprendeu na marra e ao longo desse mês eu vou compartilhar com vocês como meu presente de aniversário de Canadá com vocês. Mas primeiro, para começar, eu queria falar. Já foram 4 minutos, então vou ser breve. Quer falar assim, como eu falei antes, a grana é sempre curta, né? Nunca vai ter dinheiro suficiente, a não ser que você seja o riquinho rico. Mas, então, como que a gente fez para economizar? A gente, né, sempre guardou, sempre tentou guardar dinheiro o máximo possível, mas viver desde que a gente decidiu que a gente viria para o Canadá até a gente vir para o Canadá, a gente viveu no que eu chamo de limbo, que é aquele
momento de vida que é o mais difícil. Mais difícil do que passar perrengue aqui no Canadá é você estar no limbo no Brasil, na minha opinião. Por quê? No limbo no Brasil, tu tá vendo todo mundo fazendo coisas, conquistando coisas, comprando casa, comprando apartamento, trocando de carro, enfim. E tu não pode fazer nada disso, porque se tu gastar aquele dinheiro, tu não vai poder vir pro Canadá. Ou vai adiar mais ainda o teu sonho de vir pro Canadá. Então, aquilo é realmente pesado, né? Tu vai não vivendo, tu não sabe quando tu vai vir, mas ao mesmo tempo tu tá deixando de viver coisas no Brasil por causa desse sonho que não tá concreto. Então a primeira dica seria: é difícil viver no limbo, aguenta firme que viver no Canadá é melhor, né, se realmente é isso que tu quer. 2, faz um plano bem feito em relação a vir pro Canadá, pesquisa bastante, faz um planejamento financeiro, isso é super importante. 3, não deixa o plano sair de foco, sabe? Tenha ele como foco. Coloque uma data limite, tá? Eu e o meu marido, eu falei, olha, eu quero muito ir, mas se a gente não for até tal data, até que era no final de 2016, eu acho que não vale a pena pra gente ir, porque daí a gente vai estar adiando muito tempo a nossa vida aqui, sabe? Então a gente colocou um limite que era o final de 2016 no nosso caso. Então tenta colocar um limite. Às vezes tu vai ter que adiar esse limite por causa de visto, por causa de pandemia, mas tenha uma data em mente, porque tendo essa data vai facilitar muito a tua vida, tá? E 4 economize o máximo que puder, tá? Façam mais coisas em casa, aproveitem os amigos bastante, passeiem com os amigos, façam coisas desse gênero e tentando economizar o máximo de dinheiro possível, mas também não deixem de aproveitar, porque é importante, depois que tu chegar aqui, tu não vai aproveitar tanto porque tu vai estar querendo economizar até arrumar um emprego aqui, porque tu vai estar pagando em dólar. Então não deixem de fazer as coisas para economizar. Tenha nesse planejamento financeiro um percentual do quanto tu vai economizar e tenha aquilo, com certeza eu vou economizar, mas também guarda um dinheirinho para poder aproveitar um pouco, porque senão assim, tu vai odiar o Canadá porque tu não tá fazendo nada, tu não tá conquistando nada na tua vida e ainda não pode nem sair para tomar uma cervejinha ou ir no cinema ou whatever que tu queira fazer porque tu tá no plano Canadá. Então não odeie o Canadá, sabe? Tenha objetivos, que é o valor que tu tem que economizar, mas não deixe de fazer. Obviamente, se tu conseguir juntar mais, perfeito, mas não deixe de fazer coisas, invente coisas que não precise gastar tanto dinheiro e façam as coisas com os amigos, porque daqui a um pouco eles não vão estar pertinho de vocês, né? Acho que esses foram os principais da gente economizar dinheiro. E espero que vocês tenham gostado. E esse mês eu ainda vou fazer alguns vídeos falando mais sobre como a gente veio pra cá, por que a gente decidiu vir estudando e tudo isso, tá bom? Valeu, gente!